Gente, vamos falar agora de um outro assunto. Pelo menos duas pessoas morreram na passagem do furacão Idália pela Flórida hoje. As mortes foram registradas em acidentes de carro, segundo a patrulha rodoviária do estado da Flórida, que registrou esses acidentes. O governo recomendou que as pessoas não circulem nas regiões atingidas pelo furacão. O Idália tem ventos de mais de 200 quilômetros por hora, já deixou mais de 100 mil pessoas sem eletricidade. O furacão chegou aos Estados Unidos hoje de manhã, depois de passar a oeste de Cuba. Sobre isso a gente conversa agora com a Gabriela Borges Melo, que é empresária brasileira, mora em Tampa, na Flórida. Gabriela, na medida do possível, aqui uma boa tarde para você. Como é que está a situação aí em Tampa, hein? Acho que está mudo, Gabriela. Acho que tem que ativar o microfone. Agora vai, vamos lá. Agora foi? Tudo Sim. bem, Diego? Aqui em Tampa, agora nós estamos bem. O furacão, mais uma vez, ele desviou. A gente estava na rota onde ele iria descer, né? Então, pela segunda vez seguida, o furacão desviou. O ano passado também foi mais ou menos no mesmo, na mesma rota. E agora nós estamos bem. A nossa cidade não teve grandes impactos, além das inundações. Nós tivemos algumas áreas das cidades ainda estão inundadas, algumas zonas mais perto do mar precisaram ser evacuadas na própria segunda-feira, mas agora as pessoas já estão conseguindo voltar na medida do possível para suas casas. Nós não tivemos grandes danos, mas a inundação mesmo e as enchentes em algumas áreas da cidade. Gabriela, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. Qual foram as medidas que foram tomadas pela administração pública para se prevenir, né? Você falou que o furacão acabou desviando, né? Mas quais foram as medidas de prevenção, os informes que foram feitos pelas autoridades aos cidadãos, nessa antecipação da chegada do furacão? Leonardo, aqui nos Estados Unidos, em específico na Flórida, né, a gente tem muitos furacões durante as temporadas. A gente começa já a se preparar desde maio, comecinho de junho. As autoridades já pedem para a gente separar alguns suprimentos, a gente começar a fazer alguns estoques de alguns produtos que são necessários caso a gente fique sem energia, caso a gente precise evacuar. Então, desde quinta-feira da semana passada, a gente já começou aí a ser informado que poderia ter um possível furacão na nossa região, e em específico no sábado, as autoridades já começaram a soltar muitas informações. A gente tem uma comunicação muito boa, as autoridades com a população. Desde o começo, eles começam a mandar mensagens para a gente por telefone, eles vão atualizando a gente a cada minuto, eles são muito responsáveis em relação a isso. Então, a gente sempre confia muito no que eles falam, e no próprio final de semana mesmo, as pessoas já começaram a tirar umas coisas do jardim, das áreas externas. Como eu disse para vocês, na própria segunda-feira, eles soltaram alguns alertas das áreas que precisavam ser evacuadas para a população já se preparar para evacuar. Inclusive, nós estamos recebendo uma família que precisou evacuar da zona, não era a zona que o furacão iria, mas uma zona que poderia ter um possível alagamento. A gente recebeu essa família, inclusive uma amiga do Brasil, que mora no Brasil, veio passar essa semana, justo aí a semana do furacão, ela está aqui conosco também, mas eles são muito, a gente confia muito neles, a gente fica muito tranquilo porque a gente tem esse amparo deles. Agora, Gabriela, mesmo com todas essas informações, não é, com esse amparo do poder público, não deve ser fácil um aviso, né, de que o furacão pode atingir exatamente o local que você está, no seu caso aí, Tampa, né? Como é que é essa sensação? A questão da família também, né, que provavelmente está aqui no Brasil. Como é que é feita essa comunicação? Como é que eles ficam diante disso tudo? E vocês também com essa apreensão até a confirmação aí do que Sim. vai ser o furacão? Diego, eu falo que depois de certos anos morando, a gente está aqui quase 5 anos, a gente vai passando por algumas situações que nós vamos aprendendo a passar por tudo isso e tentando não ficar tão nervoso, não ficar tão ansioso. Óbvio, a gente fica receoso porque realmente
pode, né, ficar naquela espera, vai vir, não vai vir, mas a minha casa, por exemplo, estava numa zona fora de alagamento, então a gente optou ficar em casa, a gente se prepara muito, então uma coisa que a gente se coloca muito é dessa questão da preparação, então acaba que realmente a gente fica um pouco não preocupado, mas receoso, sim, mas sempre preparado para alguma, né, alguma tragédia, enfim. Em relação à nossa família no Brasil, a nossa família fica muito preocupada, principalmente porque no Brasil alguns lugares, assim, algumas emissoras, eles colocam fazem uma coisa muito grande, né? Nossa família acaba vendo reportagens que às vezes as pessoas pegam de furacões que passaram há 10 anos atrás, que realmente não é o que está acontecendo. Então a gente fica tentando ali acalmá-los, falando, gente, não, nós estamos bem, a gente tenta fazer essa comunicação sempre na medida do possível, a gente sempre avisa antes, ó, se a gente ficar sem internet, sem comunicação, nós vamos dar um jeito de entrar em contato com vocês, e a gente fica tentando fazer com que eles fiquem tranquilos, né? Mas a gente tem visto que as pessoas estão aumentando muito, não estou falando todo mundo, né? Mas a Sim. gente tem visto umas informações que realmente as pessoas no Brasil ficam muito preocupadas, mas que elas não têm muito a ideia que aqui a gente é muito preparado, é muito preparado. Que bom, que assim continue e permaneça. A gente vai torcer e é bom te ouvir também para trazer a real impressão de quem está em loco Sim, acompanhando tudo. sim. Gabriela, obrigado, viu? Aqui, tá Pode bom, falar. muito obrigada. Só para vocês, uma atualização, assim, aqui a gente já recebeu uma notícia das pessoas que estavam na área, que precisaram evacuar, já podem voltar para suas casas, a gente já está com o sol aqui chegando, e estamos torcendo para cidades que foram realmente muito afetadas, para que todo mundo fique bem.